Olá, meus caros amigos e amigas. Vocês estão no canal Espiritismo Explicado. Eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu te peço que ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se no nosso canal, deixa aí o seu like. É muito importante você deixar o seu like. Quanto mais likes tivermos, mais o YouTube dará visibilidade ao nosso canal. Mas dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos falar sobre a pergunta número 70. Allan Kardec perguntou aos espíritos: o que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? E os espíritos responderam: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. E eles complementam: morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade. O absorvem e assimilam para novamente o restituírem a essa fonte, quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos, ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia e do conjunto por eles formado. Destruída que seja por uma causa qualquer esta harmonia, o funcionamento deles cessa, como o movimento da máquina cujas peças principais se desarranjam. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso, ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. No aparelho elétrico temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia então dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo a espécie e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados deste fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro. Aquele que tiver em maior porção pode dá-lo a um que tenha de menos, e em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Bom, meus prezados amigos e amigas, do ponto de vista do corpo físico, quando ele se danifica pela idade, ou por um acidente, ou pelo suicídio, é como se a máquina física, é como se a máquina estragasse. Ela se danifica com o passar do tempo, a idade vai impossibilitando os órgãos, um acidente que quebra a máquina, o suicídio que destrói a máquina. E quando esta máquina, que é o nosso corpo físico, está danificada, ela não tem mais como absorver o fluido vital. Porque é através do fluido vital que o espírito, portador da vida, comunica esta vida ao corpo físico. E quando ela está danificada ou estragou-se ou destruiu-se, ela não consegue mais absorver do espírito o fluido vital. Consequentemente, a máquina morre. O fluido vital, não tendo mais como comunicar-se com o corpo físico,
ele simplesmente deixa de existir. E tanto a matéria quanto as forças eletromagnéticas que compõem o fluido vital retornam novamente à sua condição primária, que é a de fluido cósmico universal. E o corpo físico decompõe-se apenas nas suas substâncias elementares, ou seja, os elementos da tabela periódica. Os ossos viram apenas cálcio, a água que compõe a maior parte do nosso corpo físico simplesmente se evapora, vai virar gota de chuva em algum lugar. O ferro que circula em nosso sangue vai simplesmente voltar ao solo, será absorvido por alguma planta e depois nós alimentamos desta planta e ele vai circular novamente no sangue de algum ser animal ou humano em algum lugar, num processo de reciclagem contínuo. Mas um dado importante que os espíritos façam aqui para nós é que esse fluido vital pode ser transmitido de uma pessoa para outra. Assim como nós podemos fazer uma doação de sangue, nós também podemos fazer uma doação de fluido vital. E isso acontece principalmente através do passe. Aquelas pessoas que estão muito fracas, muito doentes, podem receber um aporte de fluido vital de uma outra pessoa, através do passe. E isso acontece muito quando pessoas se sentem muito revigoradas depois de um passe, isso é muito comum. Mas em todo esse conteúdo fica preservada a ideia de que o espírito é o portador da vida. Quando nós deixarmos esse corpo físico, ele simplesmente vai morrer e decompor-se. E nós, espíritos, vamos nos projetar no mundo espiritual, no local que nós construímos para nós ao longo de nossas vidas, com nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas emoções. Vamos retornar para a pátria espiritual, muito mais vitalizados, muito mais fortes, muito mais capazes e até mesmo mais inteligentes do que somos agora. Por isso precisamos preservar a nossa consciência, procurar estar sempre de bem com a vida, harmonizando com a nossa vida, dando condições para que a nossa consciência se aprimore, porque a nossa consciência, a minha consciência, sou eu. A sua consciência é você. A única forma de ter certeza de que nós existimos é através de nossa atividade consciencial, porque somos espíritos eternos, pré-existente a esse corpo físico, e já habitamos milhares de corpos físicos, seja na forma humana ou seja na forma animal, até chegar onde chegamos hoje. Mas o que eu sou de verdade, eu sou um espírito, e vou continuar existindo depois desse corpo físico, numa trajetória de aprimoramento daquilo que eu sou, consciência e individualidade. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com os amigos. Muito obrigado.